Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria dar boas-vindas ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, aqui à Assembleia da República. Nós chamámos aqui este sindicato porque tivemos cá também numa audição o Presidente do Conselho de Administração do INEM, que não deu quaisquer conclusões, não conseguimos concluir nada sobre as falhas e atrasos de resposta à emergência médica. Também chamámos cá o sindicato porque nos últimos 2 anos até, as notícias que têm sido muito profícuas na comunicação social, dando conta não só das reclamações e das faltas de atraso que existe, das faltas e do atraso que existe ao socorro e emergência médica em Portugal, mas também das vossas reivindicações. Olha, as saídas da comunicação social são tantas que nós, no Grupo Parlamentar do Partido Chega, até já tivemos que fazer uma encadernação, um dossiê. Técnicos do INEM ganham 750 € e não são profissão de risco. Isto continua a ser verdade. Como é que é possível que em Portugal profissionais que lidam com a vida e com a morte todos os dias e cujo desempenho faz pender sobre os portugueses aquilo que é bons cuidados de saúde e emergência médica ou não, podem ganhar tão mal, e nomeadamente numa instituição em que sabemos que os médicos ganham milhares de euros, muitas vezes por semana ou até por mês, quando andam em VMERs e nos helicópteros. O Hospital Beatriz Ângelo reabriu urgências a doentes em ambulâncias na terça-feira, ou seja, as ambulâncias ficaram retidas no Hospital Beatriz Ângelo e os doentes não são despachados. Técnicos de emergência queixam-se do atraso do pagamento de subsídio à Covid-19 e apontam o Presidente do Conselho de Administração como o principal responsável. Uma coisa muito grave que penso que continua a acontecer no INEM, aliás tivemos notícias recentes também que muitas pessoas, muitos técnicos deixam o INEM pelas más condições laborais, vão nomeadamente para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas de facto no INEM continua a existir uma taxa de abandono de 30% dos técnicos. Como é que é possível? O que é que tem sido feito? Os concursos continuam a ficar desertos, porque a carreira não é, de facto, de todo atrativa, e quem sofre são os portugueses. Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar acusa a INEM de mentir sobre constrangimentos nas comunicações. Nos últimos meses, várias vezes, o centro do 112 teve falhas de comunicação, muitas delas foram aberturas de telejornal, outras já não abrem os telejornais porque já começa a ser tão comum que, infelizmente, deixa de ser notícia escandalosa em Portugal as falhas de comunicação do INEM, e o seu sindicato, o Sr. Rui Lázaro, fez uma acusação muito grave. Acusou o Presidente do INEM de estar a mentir, inclusivamente instigou à sua demissão, dizendo que era incompreensível como é que isso possa acontecer. Isto reitera estas afirmações aqui junto deste órgão de soberania da Assembleia da República. Depois também os técnicos de emergência médica denunciam atraso de 1 ano no reposicionamento salarial, o que é incompreensível e indesculpável. Outra coisa que nos preocupa são os inúmeros processos disciplinares que continuam a ser levantados aos técnicos de emergência pré-hospitalar, de uma forma mais ou menos persecutória, como o senhor já disse em várias intervenções na comunicação social, muitas vezes por coisas tão simples como desinfetar uma ambulância na via pública. Como é que isto é possível acontecer e se de facto é verdade que sofrem perseguição dentro do INEM? As notícias são mais que muitas, o senhor já pediu a demissão do sindicato do INEM, nomeadamente após um incêndio que existiu, mas o que se está a passar hoje aqui olha, podemos dar os parabéns ao Partido Socialista, que hoje faz 50 anos, e nada melhor para comemorar os 50 anos do Partido Socialista do que receber um sindicato de trabalhadores do Estado e que, de facto, se vê a mãos com este patrão extraordinário que, na sua matriz política, diz defender os trabalhadores, diz defender a igualdade, diz defender a fraternidade, mas depois, quando está no poder e quando está na hierarquia das instituições, obrigado, faz exatamente o contrário. Tinha outras coisas para perguntar, lamentavelmente o tempo é muito pouco e guardarei essas perguntas para a segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Rui Lázaro, Sr. Presidente do Sindicato, muito obrigado pela frontalidade que teve, pela coragem que teve em abordar estes assuntos que são graves, mas infelizmente não são novos. O Partido Chega já desde o início desta legislatura que tem alertado e tem trazido à liça os problemas do socorro de emergência médica em Portugal.
Quero saudar também o Partido Socialista por ter aprovado e ter viabilizado o nosso requerimento em trazer aqui o vosso sindicato e, de facto, o silêncio que existe hoje nesta Comissão face às coisas que o Sr. Doutor nos disse, como que as denúncias ao Ministério Público que são feitas de perseguição e coação dos trabalhadores são feitas com provas, que o Presidente do INEM mentiu quanto aos constrangimentos do 112, que existem mais de 1000 horas de atraso no socorro em Portugal, que existe, de facto, decorre das suas palavras, que é um problema estrutural no INEM hoje em dia, não só no seu quadro pessoal e na forma como esse quadro pessoal é acarinhado e valorizado, mas também na forma de funcionamento, e que essas faltas de operacionalidade são fatais para a população portuguesa e que essas fatalidades são ainda para mais injustas do ponto de vista territorial, manifestando-se muito mais nos territórios desertificados e com baixa incidência do que nas grandes cidades. Muito obrigado. De facto, o que fica desta sua audição é algo que nos preocupa muito. Eu espero que o partido que suporta o governo tire daqui as suas principais ilações e que também o povo português que nos está a ver lá em casa tire também as conclusões. Muito obrigado, Sr. Deputado.